para não ficar remoendo na mesma história. Vamos andar para frente. E tendo novidades, eu tenho a Capitão Nascimento e o Bruno Peruca prontinhos para entrarem no circuito. Então, não adianta se não ficar aquele negócio longo que não sai do lugar. Gilvânia e Dilson. Eles namoram há 5 anos e pensa num casal que vive bem. Aparentemente tranquilos, trabalhadores, só que Dilson, um dia está bem, outro dia ele está mal. É como se a vida para ele alterasse a cada 24 horas. Ele decide terminar o namoro com Gilvânia. Ela fica triste, mas segue a vida. Só que ali na frente, ele se arrepende, volta para a ex-namorada e pede, pelo amor de Deus, deixa eu voltar para você. Gilvânia já tinha engolido aquela dor, já tinha, deixado a dor num canto qualquer da vida e ao lado da filha, Uma filha que ela tinha de um outro relacionamento. Ela tocou a vida com tranquilidade e disse para ele, não, você não me quis, agora eu tenho uma vida organizada diferente. Ele fica transtornado. E ao ficar transtornado, ele vai e tem uma sensação, primeiro, de abandono, depois o abandono se transforma em ódio, e do ódio ele toma uma decisão. Nem ela, nem ele viveriam dali para frente. E assim ele fez. Põe no Cidade. A rua tranquila da periferia de Betim foi o cenário de mais uma história de amor que não teve um final feliz. Gilvânia Gomes dos Santos, de 44 anos, tinha saído de casa para ir para o trabalho, quando foi baleada na esquina. A mulher levou 3 tiros e morreu ainda no local. O principal suspeito do assassinato era o namorado da vítima, Dilson Dias da Rocha, de 45 anos. Depois do crime, Dilson voltou para casa. Ele estacionou a picape dele aqui na calçada e subiu para o apartamento onde ele morava sozinho, que fica no último andar deste edifício. Minutos depois, os vizinhos escutaram o barulho de um tiro. A constatação da morte veio logo em seguida. As pessoas que passavam pela avenida viram o corpo de um homem pendurado no terraço do prédio. Dilson e Gilvânia namoraram por aproximadamente 5 anos. Segundo os parentes, o relacionamento ia bem, mas o Dilson resolveu terminar a relação. Gilvânia não contestou, aceitou o fim do namoro e decidiu retomar a vida ao lado da filha de 22 anos de um antigo relacionamento. Um tempo depois, Dilson pediu para Gilvânia para eles reatarem o namoro, queria começar uma nova relação. Gilvânia não aceitou. Foi aí que começou a primeira ameaça. Dilson disse que se Gilvânia não voltasse para ele a mataria. Perseguia, ameaçava ela e sempre falou que ia fazer isso mesmo, que ia matar ele e suicidar. No dia 5 de setembro, Gilvânia chegou a registrar um boletim de ocorrência contra Dilson. Ela estava com medo das ameaças do ex. A família de Gilvânia nunca imaginou que Dilson fosse cumprir a promessa. O homem, considerado por todos como uma pessoa tranquila e trabalhadora, não soube controlar a raiva e escolheu acabar com tudo. Eu pensava que não ia ser capaz de fazer isso, não. Não imaginava. Pensa o destino de uma mulher. Olha que moça linda. Linda, tranquila, professora. E ela se casou com um sujeito que devia chamar Percival, mas chama Marcelo. Ai, que vento. E o que acontece? Ela casa com um homem que ela não conhece. Ela não tem noção de quem ele é. E por quê? Porque só depois de casada é que ela descobre que o marido, Marcelo, era procurado pela justiça por matar
a ex-esposa. Ela, então, toma a seguinte decisão. Toma a decisão de ir para uma outra cidade e morar tranquila. A questão é completamente surpreendente, porque ela tinha feito um concurso público e, ao fazer esse concurso público, ela passou e ela teve que voltar para a cidade de onde ela tinha fugido do ex-marido. Ela volta. Quando ela volta para a ex-cidade, olha que moça bonita. Quando ela volta para a ex-cidade, o que acontece? Ela volta para a ex-cidade e aí, corta para mim, ele descobre que ela voltou e descobre onde ela está morando. Ele invade a casa, agride a moça. Ela tenta fugir. Ela que estava com um filho de 6 anos no braço. Pumba. O mais velho vai defender a mãe que a essa altura já está baleada. Pumba. Ele também é baleado. O criminoso aí fugiu para a casa de um parente em outra cidade. A polícia descobre onde ele está. Quando a polícia chega, ele diz: já não tenho mais razão nenhuma, pensa ele, para viver. Eu já matei uma ex-esposa, agora, acabei com meu outro casamento. Aí e a polícia cercando o local, né? Cercando o local, cerca o local. Resumo, ele diz: quer saber? Ela está morta. A outra eu matei. Agora matei essa, que minha vida já não vale mais nada. E ele tira a própria vida. Põe no Cidade. Maria das Dores, chamada de Dora pelos amigos e parentes, estava solteira quando conheceu Marcelo. Ela, uma mulher alegre, sempre ao lado dos filhos de 6 e 16 anos. Marcelo era um homem discreto, de poucas palavras. Ele sempre passava em frente à casa dela. Simpático, educado, Dora logo se interessou por ele e começaram a namorar. Aqui, o casal aparece juntos em uma rede social. A professora nem imaginava que ele tiraria a vida dela. Depois de 3 meses, ela descobriu que Marcelo tinha cometido um crime contra uma outra mulher. Maria das Dores resolveu terminar o relacionamento. Aí, Marcelo começou a persegui-la e ameaçá-la de morte. A irmã da vítima explica que por diversas vezes Marcelo tentou matar Dora. Ela chegou a se mudar para a casa dos pais em Jaciara com os 2 filhos. Na primeira vez que tentou matar Dora, testemunhas a viram dentro de um carro parado à beira de uma estrada, gritando por socorro. Assim que viu a polícia, Marcelo fugiu a pé no meio do mato. A polícia encontrou Dora no carro muito ferida, junto com o filho mais novo. Dora fez um boletim de ocorrência e novamente fugiu da cidade para a casa da irmã. Inclusive, ele chegou de entrar na minha casa, né, lá em Cuiabá. Ele já tinha tentado matar ela aqui em Jaciara. Eu pedi que ela fosse para lá, porque eu estava com medo dele matar tanto ela quanto os filhos e meus pais aqui, né? Antes de terminar o relacionamento, Dora tinha prestado um concurso para professora do estado. Ela foi aprovada e voltou para Jucimeira, cidade onde cresceu, para dar aulas nesta escola. Os colegas dizem que ela estava feliz por ser funcionária pública. Era uma pessoa que gostava, muito dedicada ao trabalho, né? E era uma pessoa excelente para conviver. Ela, então, alugou essa casa, estava morando aqui há cerca de 8 dias. Um local bastante simples, com pouca segurança. Marcelo, mais uma vez, conseguiu descobrir onde a ex-esposa estaria morando. E veio aqui com a intenção de matá-la. Marcelo teria tentado entrar pelo telhado da casa. E aí, quando foi tarde da noite, a gente já acordou com
com os barulhos já, ela gritando muito socorro, muito socorro. Dora estava na casa com os 2 filhos quando viu Marcelo com a arma na mão, pegou o menino de 6 anos e correu. Depois de correr por vários metros, Maria das Dores ainda conseguiu atravessar a BR, num local bastante movimentado, ainda com o filho de 6 anos nos braços, com o objetivo de salvar a vida da criança. Quando chegou nessa borracharia e foi alvejada pelo ex-companheiro. Luciário, que foi casado durante 8 anos com Dora, conta que o filho dele, de 16 anos, tentou defender a mãe e também foi baleado por Marcelo. Ele está internado e não corre risco de morte. Aí disse que o Marcelo falou assim, ele já morreu já, esse aqui já está morto. Aí foi acabar de fazer o serviço com a mãe dele. Pegou a mãe dele, acho que ela não aguentou mais correr mais com a outra criancinha. Aí onde ele chegou, pegou no cabelo dela, puxou atrás da carreta e disparou nela. Depois de cometer o crime, Marcelo fugiu para a casa de um parente em Várzea Grande, cidade vizinha da capital mato-grossense Cuiabá. Assim que a polícia chegou ao local, Marcelo ameaçou tirar a vida dos donos da casa. Ele se escondeu dentro de uma caixa d'água no telhado. Marcelo não quis se entregar e se matou. Ele já havia matado uma ex-companheira no Paraná em dezembro de 2010. Deixa eu dizer, epa, peraí, me dá a imagem, me dá a imagem. Me dá a imagem, vamos, meu filho, aperta o botão, meu garoto. Esses daí não pode fazer cidade alta, né? Eles são muito lentos, cidade alta são pra gente ligeira. Você vai vendo, são 2 assaltantes, eles só invadem casa de luxo, aí eles fizeram. Mãe e filha reféns, a polícia cercou tudo, põe no cidade. Momentos antes da prisão, a dupla tinha feito moradores reféns em uma casa em São Caetano do Sul. Carlos da Silva Inácio Júnior, de 29 anos, e Guilherme Vinícius Sartori Lima, de 26, foram presos em flagrante quando estavam saindo da casa invadida. Com uma extensa ficha criminal por furto, roubo e falsidade ideológica, a dupla já era investigada pela polícia, que coincidentemente estava no bairro enquanto os criminosos agiam. Eles costumavam apenas invadir e furtar as casas, mas desta última vez deram de cara com os moradores na hora da saída. Foi aí que eles fizeram mãe e filha reféns. Mas logo a polícia chegou. A dupla agia em bairros de classe média na região do ABC Paulista. Neste carro usado por eles, a polícia encontrou uma televisão e um notebook, furtados minutos antes da prisão em uma outra residência. Eles também estavam com ferramentas usadas para invadir as casas. Eles são suspeitos de pelo menos 6 furtos em residências. Me dá a imagem, você vai vendo essas duas, são 2 mulheres e também tem 2 homens acusados de tráfico de drogas. A polícia parou o carro e aí, ó, tudo na cadeia. Põe no cidade. Foram apreendidos 530 sacolés de cocaína e 5 tabletes de maconha. As drogas tinham até um selo com a inscrição Kryptonita do Acari, uma referência ao filme do Superman. O batalhão de vias expressas da PM avalia que os traficantes tiveram um prejuízo de aproximadamente R$12 mil. Os entorpecentes foram encontrados pelos agentes do BPVE durante patrulhamento na Avenida Brasil. Eles interceptaram esse carro e prenderam 2 homens e 2 mulheres, suspeitos de envolvimento com o tráfico. Os policiais desconfiaram do veículo inicialmente porque ele tem vidros escuros e placas de outro município. Durante a abordagem, os 4 ocupantes ficaram muito nervosos e os PMs acabaram encontrando drogas embaixo do tapete do veículo e também nas roupas das mulheres. Segundo a investigação, eles tinham acabado de pegar o entorpecente na comunidade do Acari e iam levar para a cidade de Valença, no sul do estado. Nós tínhamos a informação que toda segunda-feira as favelas de cima, as comunidades de Valença, Barra do Piraí, são abastecidas aqui embaixo. Quem abastece eles são os traficantes de Acari e Amarelinho. Foi descoberto que Bruno Éder Cabral, de 32 anos, tinha passagens pela polícia por tráfico, lesão corporal, ameaça e na Lei Maria da Penha. Ele estava acompanhado, inclusive, da mulher, Débora da Costa Ferreira, de 22 anos. Alcide da Silva Nogueira Júnior, de 33 anos, tinha anotação criminal por furto e lesão corporal.
Ele também estava com a mulher Ana Paula de Souza Faria, de 36 anos. Os 4 vão responder por tráfico e associação para o tráfico. Quando eu soube a história dessa moça aqui, ó, bota ela ali para mim. Quando eu soube, se tem outras fotos, pode passar, moça bonita. Quando eu soube a história dessa moça, eu disse, nossa, foi mesmo? Aí eu disse, pois bem, o que ela fez? Ela se apresentou à polícia e disse, acabei de atropelar 2 pessoas. Aí, resumo, a polícia vai, senta, o que foi, conversa afiada. Segundo a polícia, ela bebeu no dia do acidente, fugiu do local sem prestar socorro. A gente tem a câmera do acidente, quer ver? Me mostra o acidente, por favor. Ó, cadê ela? Olha lá ela, ó. Ela subiu lá no meio-fio e na hora que ela subiu no meio-fio, olha lá, ó. Ela pegou 2 pessoas. Ela fugiu sem prestar socorro. Segundo, a polícia, ela tinha bebido e por isso só se apresentou depois. Enfim, eu pensei que ela tinha tido um gesto correto. Não, ela foi lá depois que tudo passou. Põe no Cidade. Veja o momento exato do atropelamento. Os 2 rapazes que atravessavam fora da faixa de pedestres são jogados contra a grade de proteção. Repare que mesmo atropelando as 2 vítimas, a motorista sai disparada do local, sem prestar o socorro. Os 2 homens ficam na pista e só depois são vistos e socorridos. No dia do acidente, a equipe da repórter Raquel Rocha encontrou o Tiago Figueiredo, de 17, e o Wesley Santos, de 34 anos, recebendo os primeiros socorros. Eles estão sendo socorridos nesse momento, recebendo os primeiros atendimentos da equipe do SAMU. Felizmente, eles estão conscientes. O SAMU conversa, os rapazes aqui conversam com eles, já fazem a imobilização, mas parecem sentir realmente muita dor. Esse outro rapaz aqui parece que se machucou bem mais. Eles já fazem aqui toda a imobilização, todo o trabalho, com muita dificuldade, é claro, porque ele se machucou bastante. A mulher que atropelou os 2 catadores de material reciclável é Eline de Azevedo Ferreira, de 34 anos. Segundo o delegado, ela confessou que bebeu no dia do acidente e que fugiu, pois estava apavorada. Segundo ela estava muito assustada com a situação e aí ela saiu e foi para casa e afirmou que teria pedido ao irmão que fosse ao local para verificar se realmente tinha acontecido alguma coisa ou não. Mas isso a gente não confirmou ainda. Foi com a placa do veículo, que com impacto ficou para trás, que a polícia descobriu quem havia atropelado. Ela foi ouvida pelo delegado responsável pelo caso, mas liberada, já que estava fora do flagrante. Ainda de acordo com o delegado, Eline vai responder por lesão culposa e omissão de socorro. A polícia agora busca provas de que Eline estava realmente embriagada. Olha aqui, deixa eu contar, pode tirar ela aqui. 6 bandidos invadem a casa de uma família, sequestram um menino de 5 anos de idade e pedem resgate. O pai do menino, que está aqui, ó, essa é a foto do encontro, o pai do menino avisa a polícia. E um dos bandidos negocia o resgate. Tem as imagens? Põe para mim, por favor. Põe imagem para mim. Olha aí, não, o dinheiro não, eu prefiro. O que acontece? Pode tirar o dinheiro, por favor. Deixa eu explicar por que eu disse, posso. Corta aqui para mim. Porque eu acho que toda redação deveria, infelizmente, nem todas têm, tinha que ter um manual, uma regra para funcionamento das reportagens que envolvessem coisas do dia a dia. E eu sugeriria a Record a fazer colocar uma proibição de valor de resgate em sequestro e preço de droga. Ah, prendeu tanto de droga e movimentou tantos milhões, porque isso é um estímulo. Deveria ter uma determinação proibindo dar-se valor de sequestro, valor de drogas, porque isso, na verdade, primeiro, é uma informação
que só vai, aqueles que querem entrar no mundo do crime, olham assim, caramba, tudo isso já era um ponto de partida para a gente criar um procedimento que para mim é fundamental. Mas, pois bem, vamos lá. Aí o que aconteceu? O pai do menino marcou o encontro, né? Tal, não sei o que, papapá. Aí, pum, foram lá pagar o tal resgate. Na hora que o bandido vem pegar, pum, a polícia vai e prende o bandido. O garoto é libertado sem ferimento e o cara não entregou ninguém. Põe no Cidade. O depoimento é de um pai que tentou de todas as formas impedir que o filho de 5 anos de idade fosse levado por criminosos. Me ofereci para ir no lugar e eles falaram, não, isso eu não posso levar, que você é o pagador do resgate. Minha esposa se ofereceu, ele falou, não quero você, nós vamos levar ele, que ele aqui dentro é o bem mais precioso. Depois que os bandidos invadiram a casa pelos fundos, eles anunciaram o assalto ao casal. Os ladrões agiram com bastante violência e a todo momento faziam ameaças. O bando já sabia o que queria. O primeiro momento foi de assalto. Eu achava que poderia ter alguma quantia grande em casa, ter joia, esse tipo de coisa. O objetivo dos bandidos era assaltar essa casa do bairro Casarão, em Sumaré. Pelo menos 6 criminosos armados e encapuzados envolvidos no assalto sequestraram a criança depois de não conseguirem roubar o que queriam. No primeiro momento você não acredita no que está acontecendo, né? Aí, na hora que a ficha cai, o desespero é grande. Foram 24 horas de terror. A partir desse momento, a Polícia Civil foi acionada e a Divisão Antissequestro entrou no caso para início das negociações, já que antes mesmo de irem embora com a criança, os criminosos já tinham estipulado um valor de resgate muito alto. E saíram da casa levando a criança e exigindo um pagamento de R$100 mil, que deveria ser pago na manhã seguinte. Assim que tudo já estava acertado para o resgate, os policiais acompanharam a vítima no encontro com um dos sequestradores. Os agentes ficaram à paisana até que a vítima entregasse a mala com o dinheiro. Na sequência, o criminoso tentou fugir, mas os policiais o detiveram. O Wendel Thiago Cruz, de 20 anos, já está preso. Ele não entregou os comparsas e vai responder pelos crimes. Algo que chamou bastante a atenção dos familiares e também da polícia foi o fato de todos os criminosos envolvidos no assalto saberem exatamente várias informações sobre os moradores da casa. A polícia continua com as investigações que correm pela DIG de Americana. Vou dizer uma coisa. Eu não tenho esse problema. Mas, por exemplo, o nosso Percival. Repara o nosso Percival com a beleza. Fecha mais aqui no Percival, mais que possa. Nosso Percival é uma beleza. Não, com os dois, né, meu filho? Senão pareço uma mula sem cabeça. Resumo. Nosso Percival. Repara. Calhatinho. Vê se não é... Olha pra lá. Fecha mais, fecha então de lá, porque eu vou baixar, ó. Pronto. Pode fechar lá. Olha, faz lá assim, ó. Isso que a gente vê aqui... Continua, tô tentando me ajudar. É o tempo todo? Só um instantinho. Isso que a gente está vendo aqui do Percival é uma dentadura. Percival usa a corta aqui para isso. Percival usa 2 dentaduras. Uma embaixo e em cima. Você precisa ver Percival sem dentadura. Ele parece as bocas de sapo murcho. Com as bocas de sapo murcho. Mas ele usa a dentadura, ele bota lá. Ele tem. Eu vou contar como é que é. Lá onde ele troca de roupa, lá no camarim, que eu tenho um lugar onde eu troco de roupa, chama tentativa de suicídio. Se eu entrar rápido, eu dou de cara na parede, que nem janela tem. Mas resumo. O de Percival não, o de Percival é bacana, é bonito, mas ele tem dinheiro. O que ocorre? E aí, né, sempre tem vantagem. E aí, o que ocorre? Nosso Percival... Né? Ele tem um copo em cima de um negócio, um copo, que ele deixa as dentaduras, que ele descansa, quando ele chega aqui, ele dá uma descansada. Aí ele fica assim, ó, com a cara assim. Aí, ó, mas depois ele bota aí, ó, olha que sorriso bonito, ó, branquinho, ó, bonito, é um pó que ele joga lá, e aí fica uma beleza. Ele tá assim, o pessoal tá assim, ó.
Daqui a pouco nem fica assim. Fica uma delícia, assim. Esse sorriso, né? Imersão das dentaduras. Como é que é o nome? Imersão das dentaduras. Não sei o que é isso, mas deve ser alguma coisa que só ele entende. Resumo, é um copo. Aí ele bota aquele pó branco e a dentadura. Um dia eu entrei correndo lá, porque ele queria falar comigo no camarim, e quando eu entrei, ele tava pro canto, eu dei de cara com as dentaduras. Quase, parecia que tava rindo pra mim. As duas assim, toque, 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 na água. Pra movimentar, e tem uma maquininha. Deve estar lindo, ri pra mim. Não são mais dentaduras, são implantes. Mas ele mudou de nome, olha que bonito. Mas não foi o caso do seu Antônio. Seu Antônio, coitado. Seu Antônio juntou um dinheirinho suado lá com a aposentadoria e foi lá contratar o serviço de uma dentista. Aí ele, já tem que falar pro pessoal, como encomendou uma dentadura. A questão é que o senhor Antônio tem uma boca assim, digamos assim, e a dentadura é desse tamanho. Sobe a dentadura até a orelha, se bobear. Ele foi lá na dentista e disse assim, minha senhora, aqui eu posso ficar com esse dente desse jeito? Ele não conseguia falar, seu Antônio. Aí, o que aconteceu? A dentista assim, mas o senhor tá tão bonito que alguém que não consigo nem falar. Resumo, ele chamou o nosso Celso Russomano, né? E o nosso Celso Russomano é o seguinte, na hora que ele sai, é olho por olho, dente por dente. Põe no Cidade. Oi, Marcelo. Você sabe, assim como eu, que o médico, um dentista, um fisioterapeuta são profissionais de saúde, mas também são prestadores de serviço e, como tal, estão enquadrados no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Hoje, nós vamos falar sobre os dentistas e como você deve agir toda vez que você for se utilizar da prestação de serviço de um profissional. Porque se o serviço não está contento, se não tem a qualidade que deveria ter, você tem direitos. E esses direitos nós vamos contar a partir de agora. Nós estamos aqui com o Antônio. Como vai, Antônio? Tudo bem? Tudo bem, Antônio, não está muito bem, né? Não. Você já perdeu quantos quilos nos últimos dias? Perdi uns 2, 3 quilos. E nem somente isso, a minha pressão ultimamente subiu para 16/9. Eu tomo remédio sobre pressão e isso veio afetar mais ainda o meu estado de saúde. Vamos contar para você que está nos assistindo o que está vivendo o Antônio. O Antônio já é uma pessoa idosa, como ele disse, toma remédio para pressão e ele está com um problema na arcada dentária dele. A parte inferior dos dentes dele, ele só tem 3. Deixa eu mostrar essa radiografia aqui. Ele estava trabalhando para colocar implantes dentários quando foi convencido por uma dentista, como é o nome dela? Célia, doutora Célia. Pela dentista Célia, de que ele não precisaria fazer implantes, de que ela recuperaria os 3 dentes e de que esses 3 dentes dariam sustentação para uma prótese inferior, na parte de baixo dos dentes. Só que não foi bem assim como ela prometeu, não é verdade? Exatamente. Ela colocou os seus dentes, ou seja, as suas jaquetas, fixou a prótese na parte de baixo e depois o que aconteceu? Ela colocou e escovando os dentes, caiu os dentes, certo? Outra vez eu comendo pão... Aí você voltou lá e ela repôs de novo? Ela colou de novo, só que caiu pela segunda vez. Você estava comendo pão de queijo? Pão de queijo. Aí você voltou lá de novo? Aí ela resolveu colocar na prótese 3 dentes por cima sem extrair os outros. Então tá por baixo aqui os 3 dentes. Ou seja, ela fez uma prótese, uma dentadura, né, da parte inferior e colocou em cima dos 3 dentes que ela tem. Moral da história, a prótese circula de um lado para o outro, samba dentro da boca, né, e machuca demais. Exatamente. Dói muito? Dói. À noite eu tenho que tirar para aliviar mais um pouco, que até passar a língua incomoda. Como ele não tinha solução com ela, ele procurou outro dentista. E o orçamento que o dentista faz, olha, é exatamente esse. Ele estabelece aqui os dentes que ele vai trabalhar, coloca o serviço que ele vai executar, os valores a serem cobrados, a forma de pagamento, os planos de pagamento e
marca a data do início e do término do serviço. Isso é o que diz o Código de Defesa do Consumidor no artigo 40. Todo dentista deveria fazer desse jeito. Só que a dentista que ele procurou não fez. Não fez. Não fez esse documento aqui? Não fez. Você não recebeu absolutamente nada? Pedi, mas ela se negou a dar esse documento para mim. Bom, o que ele recebeu dela, depois de muito custo, foi este recibo. Um recibo que você compra em qualquer papelaria, os R$ 2.570. Só que o serviço não ficou bom. E quando o serviço não fica a contento, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro no seu artigo 14. Diz que o prestador de serviço, no caso o dentista, responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Qual é o defeito à prestação de serviço? É de que a prótese que ele está usando, ele não consegue mastigar. Portanto, ele só está comendo alimentos pastosos e líquidos, já emagreceu mais de 2 ou 3 quilos, ela se recusa a colocar a mão na boca dele, inclusive achando que ele fez um boletim de ocorrência que não aconteceu. Não aconteceu. Isso é o achismo dela. E ela não quer conversa com você, não te devolve dinheiro e não quer colocar a mão na sua boca. Mandou eu procurar meus direitos. E é o que você está fazendo? Eu estou fazendo. Vamos lá, porque a gente tem que resolver esse problema. Estamos chegando aqui na dentista, que fica aqui na Avenida COPC. O pessoal já está subindo aqui. Deixa eu ver se deve ser lá em cima. Onde é? Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom? Aqui que é dentista? É. Ela está aí? Está. A gente precisava falar com ela. Você conhece esse senhor? Não foi? O senhor não saiu daqui agora? Não, eu não. Só por favor, preenche. Isso aí que ela proibiu, disse que não ia pôr a mão na minha boca enquanto... Marido da... que vê a esposa dele aqui, né? Exato, ele tá com um problema aqui pra resolver. Você pode chamar lá pra gente? É? Podemos entrar? Dá licença. Vamos lá. Dá licença. Então, a gente precisa resolver o problema do Antônio aqui. É? Tá bom. Então, a senhora quer que eu vá até a senhora aí pra conversar com a senhora? Ela tá dizendo que não quer aparecer. Então, segura aqui. Pode. Vamos lá, vamos conversar com a doutora Célia. Dá licença. Como vai? Boa tarde. Então, eu estava trabalhando, me pegou de surpresa. Então, quer falar porque comigo? O problema dele... Pois não. Prazer, como vai? Porque o problema dele, ele quer devolução, é PROCON, é pequenas causas. Meu anjo, deixa eu lhe explicar o seguinte. O Código de Defesa do Consumidor, segura aqui, Antônio, é muito claro no artigo 14 em relação ao profissional liberal. Tem uma série de coisas, não é assim, é parte técnica. Peraí, eu conheço essa parte técnica também, né? Eu sou um profissional do direito generalista. Tá bom, então nós estamos aqui para tentar... A gente está aqui para tentar resolver da melhor maneira possível. Ele contratou os serviços da senhora para fazer os 3 dentes e caíram todas as vezes a jaqueta. Ele não aguentou, foi exatamente, eu mas sei. nem por isso eu deixei de fazer, para ele poder usar. Agora, deixa eu lhe perguntar como profissional. Precisa de laudo, precisa da parte técnica, porque simplesmente falar não gostei que ele devolução não está errado. Não, mas não é isso. Ninguém está falando isso. É isso que ele consegue mastigar? Ele consegue mastigar? A primeira pergunta é essa que se faz. Ele não quis fazer ajuste, ele foi viajar e está voltando agora. Eu voltei no sábado. Sim, mas eu estava ocupada. A senhora mandou que falou para mim que não ia pôr mais a mão na minha boca. Ele chamou a polícia que fez uma série de coisas assim. Eu não chamei a polícia. Chamou, a sua esposa fez maior escândalo, me pressionou aqui, veio com a polícia aqui. Eu nunca me aconselhei esse tipo de coisa. A senhora mandou procurar. Se a pessoa quer devolução, procura PROCON, procura outras coisas, mas bom, não deixa de fazer. Porque eu não lesei ninguém, eu não danifiquei ninguém. Eu fiz o meu serviço. Se o senhor não está satisfeito com o trabalho, tem o laudo, tem a parte técnica, tem uma série. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, veja. Depois, veja bem, depois que os dentes, as jaquetas não ficaram presas no dente, ele veio aqui pelo que ele falou pra gente 3 vezes e por 3 vezes elas caíram seguidamente. Mas eu fiz a prótese, a senhora fez a prótese inteira. Só que a prótese é feita, a parte de trás da prótese, a alimentação está entrando. Dói terrivelmente quando ele mastiga. Ele não quis ajustar, ele viajou. E a gente... Ele não quis. Eu falei, não, depois da viagem o senhor veio, depois que a sua esposa já
já mandou a polícia. A esposa dele queria devolução de qualquer Deixa eu só fazer uma pergunta técnica. Eu não gostei, tá bom. Sinceramente. Deixa eu lhe fazer uma pergunta técnica. Não é certo, não é assim que se acha. Bom, deixa eu lhe fazer uma pergunta técnica, pode ser? Por favor. Todo dentista sabe que uma prótese inferior inteira, ela vai ficar dançando na boca. Ela não vai ficar fixa. Todo dentista sabe disso. Eu faço prótese muito. Tá bom. E fica solta ou não fica solta a parte de baixo? Não, fica retentivo. Depende de cada caso, é um caso. O ideal para ele, e de acordo com o que foi feito, outro orçamento que foi feito, que eu tenho em mãos aqui, ele deveria fazer 2 implantes para poder segurar a prótese embaixo. Ele aceitou fazer a prótese. Eu não faço implante. Tá. Ele aceitou a minha proposta, entendeu? Foi acordado, ela disse que ia restaurar os 3 dentes e fez essa ponte aqui, faltando os 3 dentes. Pode, claro. Ele tem que dar entrada com a perícia e tudo para falar o que está feito aqui, que eu tenho a minha parte técnica. Não é só isso não está certo. Eu tive meus cursos. Veja bem, eu tenho outra saída, vamos lá. Qual é? Olha, vamos lá. Olha, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, diz o seguinte, olha, o fornecedor de serviço responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço. Então, existe um defeito, ele não consegue mastigar. Posso. Espera aí, quanto você já emagreceu? Fala pra ela. Só deixa eu terminar, por favor. 2, 3 quilos. 2, 3 quilos. 2, 3 quilos por quê? Ele só ingere atualmente alimento pastoso ou líquido. Ele não consegue mastigar. Mas eu falei pra ele que precisa ajustar. Ele foi viajar, ele tá voltando agora. Mais de 3, 4 meses ajustou. Vamos resolver ou vamos ficar discutindo? A gente precisa ver o que a gente faz. Tá bom. Mas é direito dele. Ele tem como... Olha, o Código de Defesa do Consumidor estabelece uma parte civil e uma parte penal. Na parte penal, veja bem. Não, na parte penal, vou ler porque ele não fez errado de chamar a polícia. Ele podia ter chamado a polícia. Mas, veja bem, olha aqui, fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, que é o problema dele, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos e serviços. Aí tem uma garantia também que deve ser dada, porque o serviço não está de acordo. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Está aqui, texto da lei. Olha aqui. Mas eu não fiz nada de errado. Tá bom. Então, veja bem, o que falta é qualidade na prestação de serviço. Tem que acertar. Então, por isso... Então, peraí. Antônio, eu preciso, para cumprir a lei, dar a oportunidade a ela de tentar solucionar, tá? Ajustar. Se não ficar bom, aí a lei estabelece a obrigatoriedade dela devolver o dinheiro. Ou então, o artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor te dá o direito de você ir a outro profissional, contratar os serviços, a cargo e a responsabilidade do pagamento que vai fazer ela. Tá aqui, vou ler para você, para que você... Então, mas isso depois de ela tentar o ajuste, tá bom? Olha só o que diz o código, olha só. Reexecução do serviço sem custo adicional quando cabível. Restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Ou abatimento proporcional do preço. A reexecução do serviço poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Então, se não ficar bom, nós vamos no outro dentista, o outro dentista faz o trabalho e depois nós demandamos ação contra ela para ela pagar. O fato de machucar é só porque não tem ajuste. Isso não conseguir, porque pode. Ele deixou... dinheiro para ele fazer a melhor opção seria essa daí, porque... Posso te dar um conselho aqui, porque eu já conversei com outros peritos, implantodontistas também, tá? Que fazem implante. Ela disse que não faz. Ela não faz. Veja bem. O que eles me disseram, olhando a sua radiografia, aquela que você me mostrou, olhando a sua radiografia, eles disseram para mim que o ideal é você retirar esses dentes, para você não ter mais problema. E o ideal, o perfeito, que digamos assim, ficaria melhor, porque daria sustentação, seria você fazer implante, pelo menos 4 pinos embaixo, né? E precisa ver se a sua base óssea garante o implante, porque se a base óssea for fina, precisa fazer enxerto. Então aí você faz o implante,
coloca, depois de implantado, coloca a placa em cima, ela vai prender nos dentes implantados, nos pinos implantados, e aí você não vai ter esse problema de ficar dançando de um lado para outro a prótese. Quanto custa a prótese de cima e quanto a de baixo? A gente vê em cima... Qual foi o valor total? R$ 2.570. Vocês podem aguardar um pouquinho, eu vou levantar a Tá ficha bom. dele. Eu posso estar devolvendo a metade, tudo bem? Tá bom. Ele concorda com a metade, correto? Metade de 2.500 é 1.280. 1.280. 1.280. Metade certinho. Metade certinho. Depois de um acordo firmado entre as partes, o Antônio está recebendo um cheque no valor de R$ 1.285, que é referente à prótese inferior. Ele vai deixar a prótese inferior, como foi aqui combinado, e a gente dá por encerrada essa história. Resolve assim o problema? Tá bom. Fica bom assim pra você? Tá bom. Enfim, aí você procura, tá aqui os teus documentos, o seu cheque, você procura um outro profissional para fazer a prótese, tá bom? Tá bom. E aí, como a prótese pertence a ela, porque você está recebendo o dinheiro de volta, você devolve para ela, tá ok? Tá bom, tá ok, chefe. Tá bom assim? Tá bom, tá ótimo. Ela se reserva o direito de não aparecer, a gente entende. É uma boa profissional, não é uma profissional ruim. O que acontece aqui, é importante que você saiba, é que quando o serviço não fica contente, não cumpre o que ele precisa cumprir, a finalidade dele, então aí o consumidor tem direito à devolução da quantia paga monetariamente atualizada. Ele está recebendo o valor aqui, metade do que pagou, está satisfeito, resolve seu problema. Tá bom assim? Tá ótimo. Estando bom para ambas as partes, Celso Russomano para Cidade Alerta. É com você, Marcelo.